Eu vou tentar, é óbvio que eu não vou conseguir, mas tentar substituir Heloísa Belotto. Ela está com problema de saúde, por isso ela não pode estar aqui, mas ela tinha preparado a intervenção dela, sem ter ouvido todas as intervenções aqui. Então, o que eu vou fazer, até para que ela simbolicamente esteja presente aqui, a nossa mestra de todos nós, eu vou ler uma parte do que ela tinha escrito, e aí a Ana Maria continua com as reflexões em cima do que efetivamente foi discutido aqui. Porque a Heloísa, naquele momento, ela leu os textos, mas não sabia o que ia ser discutido, né? Ela chamou esse texto dela uma base terminológica consensual, limites e possibilidades. Foi-me proposta uma tarefa difícil, a de, a partir de tudo, dos textos apresentados, das discussões que suscitaram, essas que ela não pôde ouvir, além das antigas e sempre presentes dúvidas que arquivistas e pesquisadores da arquivística têm tido a respeito da denominação de tipos documentais de arquivo, tentar chegar a propor um consenso. Consenso é uma palavra que denomina um conceito arrepiante, desafiador e necessário, admito, mas complicado, sobretudo entre cientistas, se assim nos podemos nominar. Então, melhor do que base consensual, mais valeria, como bem diz a introdução à programação deste seminário, tentarmos estabelecer uma plataforma de entendimento. Todas as ideias trazidas pelos convidados devem ser acatadas e pensadas em torno dos temas em debate. Agora, é encaminharmos-nos para um entendimento que leve a uma solução das incógnitas apresentadas. Esse entendimento, a meu ver, deve partir de algumas premissas. 1. A de que estamos prioritariamente no campo dos arquivos pessoais, com toda a sua carga de especificidades, algumas delas, de certo modo, incontornáveis para nós, profissionais de arquivo. Isso remetendo ao instituto daqui e aos resumos. 2. A de que estamos discutindo a nomenclatura a ser dada a certos documentos, seja os tradicionais, seja os do mundo virtual. Não no momento de sua gênese, porque não cabe aos arquivistas essa prerrogativa, nem no de sua vida ativa, porque essa decorre diretamente da própria criação, que seria um momento correto, e até isso possa ter ocorrido. Mesmo porque aqueles momentos de gênese e vigência não pertencem fundamentalmente à nossa alçada profissional, embora possa haver raras exceções. Mas aqui estamos para pensar como agir quando, desconhecendo qualquer nomenclatura de origem, necessitamos batizar algum documento que tenhamos em mãos. A terceira premissa, a de que daqui desse seminário não pode sair prontamente um consenso, mas talvez a proposta de um, a ser analisada e criticada pela comunidade arquivística. É de se notar que a louvável preocupação que a equipe responsável pela organização da acervo Fernando Henrique Cardoso, com gêneros, espécies e tipos documentais inusitados que foram encontrando durante seu trabalho, não é generalizada, podendo dizer-se mesmo que é rara. Tanto isso é verdade que não encontramos alusões a ela se percorremos a literatura sobre arquivos pessoais. Nem mesmo na excelente obra de 2008 intitulada Personal Archives and the New Archival Calling, Readings, Reflections and Ruminations, do conhecido arquivista norte-americano, professor de arquivística da Universidade de Pittsburgh, Richard Cox, em que tantas vertentes desta categoria de arquivos são abordadas, os arquivos pessoais, na qual seus componentes documentais usuais são profundamente analisados. Os inusitados, os sem nome, não são sequer mencionados. É verdade que o autor se preocupou em como seriam preservados, em moldes de arquivo permanente, com as novas formas de comunicação na internet, e-mail, blogs, Facebook. Mas, neste caso, não se trata de identificar a estrutura, forma e função do discurso propriamente, de forma a poder constituir novos tipos documentais. O
o autor não alude a algum tipo de identificação para aquelas comunicações virtuais, para além do que elas parecem ser: mensagens, manifestos, pronunciamentos, cartas, convocações, comunicados, memorandos, fotografias. E o site? Cox menciona na introdução do livro que os norte-americanos, entre outros, estão utilizando um número cada vez maior de aplicativos eletrônicos, como os blogs e o YouTube, para se expressarem e se documentarem. Podemos pensar nos sites de internet como uma espécie de catálogo de museu, ou um instrumento arquivístico de pesquisa, com a diferença de que os sites possuem maior potencial para a interatividade e, obviamente, maior potencial para aperfeiçoamentos relativos à linkagem com outras fontes de informação. Quanto mais trabalhamos e vivemos no reino digital, mais nos tornamos à vontade para nos movermos pela vida diária com os sucedâneos digitais dos artefatos. Até aí era a citação de Cox. Assinala ainda que os blogs são como novas versões dos velhos tipos documentais, como os diários, com a diferença de que não vão ser incluídas fisicamente em arquivos, como é o caso de seus predecessores. De diversas formas, os blogs e outros documentos digitais recentes substituem os mais antigos, mas não há garantias de que esses possam ser arquivados da mesma maneira utilizada para aqueles. Ele constata que poucos arquivos, seja de que tipo for, estão efetivamente trabalhando com formatos, como os blogs, que são normalmente deixados a cargo de seus criadores. Diante de um universo documental infinitamente mais amplo do que se podia prever, essa talvez seja uma decisão aceitável. Mesmo no campo das velhas tecnologias, já se percebiam práticas análogas às do blog, como foi o caso dos diários escritos, escondidos, preservados e partilhados pelas vítimas do Holocausto e seus descendentes. Pergunta ele: se fomos tão cuidadosos em identificar e preservar estes diários, não deveríamos fazer o mesmo em relação aos blogs atuais, produzidos por militares em zonas de guerra, cronistas e vítimas de genocídio e comentaristas políticos com informações privilegiadas? Perguntas e mais perguntas. Certamente não poderemos falar em certezas nesse campo. Nosso duplo objeto neste momento: os novos formatos surgem no meio digital e os antigos formatos que não sabemos denominar. E também objetivamos não ofender a teoria e a metodologia arquivísticas, nascidas basicamente no âmbito dos arquivos públicos, com incursões muitas vezes precipitadas relativamente aos arquivos pessoais. Já é notória a constatação de que arquivos pessoais representam incontestavelmente um universo atrativo, instigador e rico de informações inesperadas a cada passo. E já terminando, fomos ensinados que quando nos vem às mãos um documento qualquer de arquivo sobre o qual não temos informação alguma, a primeira indagação em relação a ele deve ser buscar a sua proveniência, o ente produtor, enfim. É responder a perguntas de quem ou de onde. Mas, naturalmente, relativamente aos documentos que são motivo desse seminário, essa informação é-nos, de início, negada. Então, é preciso partir para o grande segundo sinal, a função. A gênese do documento de arquivo é determinada pela função a que se destina e implica na relação entre a natureza de sua finalidade e um teor capaz de conferir-lhe adequadamente alguma autenticidade e alguma confiabilidade. Na verdade, a função para a qual está se criando o documento é que vai ditar qual espécie documental deve ser a escolhida. E é esta mesma espécie que vai impor o modelo da redação. Entretanto, no nosso caso, vai dar-se o contrário. Houve primeiramente o texto, com alguma função que desconhecemos, e aquele texto não tem a estrutura nem o teor de uma espécie ou tipo documental conhecido. O que fazer? Como nominar? É quase que um ciclo vicioso. Como identificar
se não sabemos o nome? Como dar nome se não sabemos a função? Como saber a função se não identificamos? Essa é a parte daquilo que Luísa Belotto estaria falando hoje para nós aqui, e que você continua, por favor. Bem, então, nós tivemos essa ingrata missão de substituir a Heloísa, né? Mas o fazemos assim com muito honradas, porque, afinal de contas, ela que foi sempre a nossa mestre, nossa referência na área aqui em São Paulo. Então, eu gostaria só de levantar as questões conceituais que, de certo modo, se apresentaram ao longo das discussões desses 2 dias, né? Elas não são necessárias, não foram coincidentes. Eu acho que elas criaram realmente algum atrito com aquilo que nós sempre usamos como referência, mas acho que o objetivo do seminário era exatamente esse. E a própria Heloísa participou da elaboração do projeto, né, de um evento como este, né, que questionava um problema que é comum na nossa área, o de nomeação dos documentos. O que foi possível perceber, né, ao longo desses 2 dias, e lendo os textos dos conferencistas, é que, dentro da terminologia brasileira, nós temos um conceito que não aparece nem na França, nem na Espanha e nem dentro da área da linguística aplicada, aqui representada pelo Sérgio, que é o conceito de espécie documental. Então, a palavra espécie, para nós, ela tem um sentido. A própria Heloísa, como sempre, gosta de fazer analogias para nos explicar o que nós devemos entender por esses conceitos. Quando ela fala em espécie, ela fala: a espécie está no almoxarifado, o tipo está aqui no arquivo. Ou seja, a espécie é vazia, ela é uma fórmula, é um modelo, e o tipo é a espécie acompanhado da atividade ou da função que ele cumpre, né? Então, ela sempre nos deu esses exemplos e usou este recurso, né, de dizer que a espécie estava no almoxarifado. Ou seja, os exemplos, para nós, sempre foram bastante elucidativos, porque nós temos a espécie contrato, e vamos ter um contrato de locação, um contrato de prestação de serviços, e outros tipos de contrato, sempre ligados a uma atividade, e eles vão ter essas... Aí sim nós temos o tipo documental perfeito, né? Então, o que se percebe é que não existe essa distinção na Espanha, por exemplo. E nós somos muito ligados, tanto à Espanha quanto à França, em termos de literatura arquivística. Nós tivemos Michel Duchesne como referência, os norte-americanos também, mas Vicenta Cortez, Antônio Heredia, quer dizer, são os grandes clássicos aí da nossa literatura arquivística. E a Heloísa é que cunhou também essa diferença no livro dela, que é também um clássico entre nós, né, os arquivos permanentes. Então, espécie é um conceito bastante útil para nós, porque muitas vezes nós nos referimos. Existe um modelo, né, aquilo que é possível reconhecer como aplicável a situações diversas, né? Então, nós temos uma configuração que envolve a disposição das informações dentro de um documento, dentro de um suporte qualquer, e que vai ser devidamente preenchido com a função ou atividade a que ele corresponde, né? Então, essa dupla terminologia é útil para nós, mas inexistente, penso eu. Tanto é que nos dicionários brasileiros, eu falo no plural porque nós temos vários aqui no Brasil, né, de arquivologia, também entre nós foi bastante difícil chegar a qualquer acordo em relação a essa terminologia. Nós temos, enfim,
não encontramos essa correlação, não existe uma tradução nas outras línguas para esta diferença que ela faz, né? E este conceito, talvez em inglês seja o correspondente a form, quando eles falam é fórmula, né? Não é forma, porque o conceito de forma, para Heloísa Belotto, sobretudo nos trabalhos dela de tipologia documental e já presentes nos arquivos permanentes, corresponde à tradição documental, ou seja, aos estágios de elaboração do documento. Estou falando isso, gente, não estou pretendendo dar aula para ninguém, mas apenas para recuperar o sentido de certos conceitos aí que nós aplicamos e que talvez tenham criado assim alguma confusão durante as nossas discussões, né? Bem, por exemplo, a Heloísa não admite uma forma de nomeação desse conceito que se encontra entre os autores espanhóis, que é chamar os tipos de tipologias, né? Ela faz essa distinção, mas reconhece que é algo presente na literatura espanhola. Quer dizer, então, eles se referem aos tipos documentais, muitas vezes falando tipologias documentais, né? Aí um deslizamento de sentido que ela não considera adequado, mas que, de fato, existe dentro da literatura espanhola. Para ela, a tipologia seria o estudo dos tipos, quer dizer, algo muito mais ligado a a própria matriz aí da palavra, né? Bem, então, esse é um primeiro diferencial que eu anotaria, né, para a nossa discussão, porque eu gostaria de ouvir vocês também e ver como é que vocês estão se encontrando nas suas atividades profissionais diante desses conceitos. A outra questão é quanto ao gênero, né, porque nós aqui chamamos um profissional de uma outra área, né, embora todos nós outros sejamos da área de arquivos. O Sérgio vem de uma outra área, ele tem um trabalho cujo título é Dicionário de Gêneros Textuais. Se nós olharmos o trabalho dele, o que ele chama de gênero textual coincide, mais ou menos, mas tem muita similaridade com o nosso conceito de espécie e tipo documental. Então, se vocês olharem no dicionário, os termos que aparecem ali, eles são passíveis, né, de um entendimento nosso. Mas a que corresponde? Corresponde às espécies e tipos documentais, né? Quando nós podemos pegar eu estou sem o dicionário aí, bom, depois a gente pode ver os exemplos. Então, é claro que não é com a mesma finalidade que ele fez o dicionário. Ele não fez um dicionário dele, nem sabia que existia arquivista, não é, Sérgio? Sabia, mas não achava que, imagina, não tinha nada a ver com o trabalho dele, né? Então, ele se surpreendeu quando foi convidado, né? Então, e eu acho que existe aí um parentesco ou alguma afinidade, né? Eles também estão preocupados em definir o que eles chamam de gêneros e que para nós são espécies e tipos. E nessa definição, que está sempre em busca do que é constante dentro de uma variedade de possibilidades, né? Quer dizer, qual é a estrutura permanente que esses documentos apresentam, né? Para que a gente possa reconhecê-los como fórmulas, né? Que com pequenas variações permanecem, né? Para expressar determinadas atividades. Então, existe uma afinidade muito grande entre o que é gênero para ele e o que é espécie e tipo para nós. Mas ele acrescenta à palavra gênero textual. Então, o que nós imaginamos? Ele está falando do nosso gênero textual. Para nós, em arquivo, o que é textual? E o que é gênero para nós, né? Então, é um outro ponto também que era preciso esclarecer. E é um conceito que também nós não encontramos na literatura das outras. Quer dizer, ele não existe descolado da documentação que os exprime. Ou seja, se vocês olharem os dicionários, agora faz tempo que eu não vejo com esse sentido de comparação, mas não existe o equivalente de gênero
nos dicionários de inglês, espanhol ou em francês. Gênero, para nós, seria a linguagem utilizada pelo documento. Então, por isso que nós, quanto ao gênero, consideramos que os documentos podem ser textuais, ou seja, aqueles que utilizam a linguagem escrita, o que é diferente do conceito de textual para ele, né? Então, seria depois nós vamos ver. Estou tentando só criar esse entendimento nosso aqui, né? Então, o gênero, para nós, é a linguagem predominante no documento. E convencionamos chamar os documentos de textual, aliás, porque o documento de arquivo, por excelência, é um documento escrito, né? A escrita nasceu para cumprir uma função que é a de arquivo, de registro, né? Aproveitar que ele falou da origem da escrita hoje de manhã, né? Então, há estudiosos hoje que mostram o aparecimento da escrita como resultado nessa necessidade de prolongar a extensão da nossa memória, né? E, portanto, esses mais antigos registros que nós encontramos, e a escrita nasceu, não foi por expansão de um único ponto, mas em vários pontos de forma independente, esses documentos são documentos tipicamente de arquivo, né? As tábuas de argila da Mesopotâmia foram parar nos museus, mas, na verdade, são um livro de contabilidade, né? Por uma sociedade complexa que precisou anotar e registrar os seus compromissos, algo por aí, né? Simplificando também, né? Enfim, para nós, então, o textual, a linguagem escrita, é por excelência o documento de arquivo. Quer dizer, existe uma correlação total entre o escrito, né, e o arquivo, né, aquilo que nós chamamos de documento de arquivo. Mas nós admitimos outros gêneros, né? Tem o gênero sonoro, né? Admitimos o gênero audiovisual, admitimos o iconográfico. Existem esses conceitos, não são simples também, porque muitas pessoas se deixam... Quer dizer, o que é o iconográfico? A gente até poderia se perguntar o que é relevante nessa distribuição dos documentos em gêneros. Se eu tenho às vezes eu tenho um cartaz, né? O cartaz é um formato, né? A gente faz essa troca de coisas, depois eu vou tentar pontuar um pouco isso. Um cartaz, ele tem palavras, ele tem imagens, ele é feito para chamar atenção. Nós vamos chamar de documento iconográfico textual, né? Vale a pena ficar discutindo isso? Bom, válido, né? A gente, certos pontos de vista, quer dizer, é fundamental a maneira de comunicar. Então, muitas vezes essa divisão para nós, ela acaba se tornando uma camisa de força ou algo que nos emperra mais do que nos ajuda, né? Mas, de qualquer modo, nós admitimos como manifestações do gênero. O único ponto em que realmente a discussão aí fica meio complicada é nos documentos que não têm linguagem. E, quando a gente fala que não tem linguagem, os museólogos querem nos matar. Por quê? Porque tudo fala para museólogo. Então, a pedra fala, né? Quer dizer, existe a linguagem dos objetos, graças aos nossos mestres filósofos franceses, né? Então, o documento sem linguagem é aquilo que os bibliotecários, muito apropriadamente, chamam de realia, usando um termo latino, quer dizer, aquilo que é artefato, ele não é representação. Ele é tirado ou da natureza, ou é tirado do mundo dos objetos, né, dos artefatos criados pelo homem, mas ele não tem inscrição, ele é a coisa em si, né? Se vocês olharem a definição que o Miranda, por exemplo, dá de realia, né, nos dicionários, e nós chamamos muitas vezes de tridimensional, cometendo um absurdo, porque o papel é tridimensional também, né? A película de filme é tridimensional, a fita cassete, aquela película, também é tridimensional. Então, não se aplica adequadamente como linguagem o tridimensional. As dimensões não são uma linguagem propriamente. Ou nós temos essas linguagens da imagem, do som, e da escrita, simbolicamente, aí a questão da partitura musical, da escrita musical,
fica em suspenso, que já foi abordada ontem, mas ela seria, nós poderíamos até considerá-la um tipo iconográfico, talvez. Modalidades do iconográfico, o mapa e a plantação também, né? São representações esquematizadas do real. Nós poderíamos ficar discutindo várias vezes, né, com os nossos colegas da semiologia, da linguística, para ver até onde nós vamos nessas considerações. Mas, para nós, dentro da área arquivística, na arquivística brasileira, o gênero entrou para distinguir esse tipo de coisa da linguagem. Então, nós sabemos que tem a imagem em movimento, o som, a combinação dessas coisas todas, né? Há documentos que têm essas linguagens todas, mas para fazer essa distinção. Então, não existe uma linguagem que seja bibliográfica, existe uma linguagem que é o texto, a palavra escrita, que pode estar no livro, pode estar em outros formatos diferentes. O que, para a linguística, pelo texto pelo dicionário do professor Roberto e outros textos, quando eles falam textual, eles abrangem a oralidade, né? Então, então, é o que se escreve e o que se fala. Texto, então, tem texto oral e texto escrito. Então, existe uma compreensão do que é o que aparece como gênero textual para ele, para nós, abrangeria, vamos dizer, aquilo que nós costumamos incluir dentro desse outro gênero, que é o oral, escrito e oral, para nós. Quer dizer, são essas as diferenças que eu percebo, as mais evidentes, mas não é só isso. Acho que outra coisa que também, aí muito mais entre essas duas áreas, não dentro da área dos arquivos ou da diplomática, é a questão do formato e do suporte. São conceitos diferentes, né? Os exemplos que foram dados aqui de suporte da comunicação são exemplos que, ora, são do meio de transmissão, ora, são do formato. Quer dizer, o livro é um formato, caderno é um formato, folha é um formato para nós, na área de arquivos, enquanto que o telefone, por exemplo, é um meio de comunicação, instrumento de comunicação, então, um canal de comunicação, né? Então, são coisas que seriam distintas, porque, na medida em que esses conceitos são importantes também para nós, abrangê-los todos numa única categoria para a linguística aplicada significa que essa especificidade não conta para os efeitos aí do que interessa na área da linguística. E, para nós, é um conceito importante, nós sabemos, né, que então, são conceitos muito familiares para nós, embora também, e a Heloísa Belotto muitas vezes chamou atenção para isso, nós temos, e isso acontece também nas outras línguas, nós incorporamos ao nome da espécie, do tipo documental, o formato. Livro-caixa, para nós, é um documento que é conhecido como livro-caixa, né? Mesmo que seja depois só pela internet, nós vamos continuar chamando o livro, né? E então ele é o formato acoplado a um outro complemento qualquer, mas ele faz às vezes de tipo documental, né? Então nós temos folha de pagamento. Folha é formato, né? Pagamento é a função, é a atividade. A junção desses dois, né? Nós não podemos inventar um outro, até porque, pelas nossas tradições, isso, né, é uma coisa que se consolidou até com muita pertinência, não tem nenhuma aberração, porque o fato de estar consagrado vamos dizer, pelo poder público não significa que seja a forma mais correta e adequada, né? Mas, neste caso, nós temos também, muitas vezes, o conceito de formato colocado dentro, nesta nomeação do documento. E nós vimos ontem alguns exemplos. Carteira de identidade, cédula de identidade, são menções a formatos, né? E, de repente, nós não temos carteira de motorista, né? Por que é carteira? Porque era uma coisinha que abria. Vocês já viram carteira antiga de identidade? Então, nós tínhamos isso
muito entranhado na nossa língua, então ele perdura mesmo quando aquele formato não existe mais, né? Bem, então esse é um outro conceito importante. O suporte para nós tem outra, o material mesmo sobre o qual se registra a informação, não é o formato, né? E nós temos ainda uma outra coisa que nós tentamos ver, a Joana e eu, quando pensamos nesta sessão final, que é um conceito que aparece nos textos da linguística, que são os tais campos discursivos, as famílias, e que aparecem como gêneros aproximados de discurso que são próprios de uma certa área, né? Então tem, vamos dizer, tem o gênero do religioso, é um campo discursivo da religião, dos militares, do jornalismo, enfim. Para nós isso, não que esse conceito não seja interessante, mas nós temos, como lembrou muito bem a Joana, nós temos o conceito de proveniência. Então, a proveniência para nós, no trato com os documentos de arquivo, ela resolve esses problemas muito mais facilmente, até porque, mesmo levando assim seriamente, né, pondo em prática esses conceitos, não significa que a gente vai encontrar no seio de uma instituição militar, né, vamos supor como exemplo, que todos os documentos sejam ali referentes ou tenham uma característica única, né? Nós vamos ter documentos administrativos muito próximos do que nós vamos encontrar em outras áreas que não são militares, né? A igreja vai ter também livro de ata de reunião ou livro de ponto dos seus funcionários. E nós vamos ter, então, essas famílias, elas se distanciam umas das outras, têm toda uma tipologia que lhes é própria, mas tem também muita coisa em comum com outras áreas, né? Então, acho que até essa ideia dos campos, esses campos discursivos, né, essas famílias documentais, é um conceito interessante para nós da área de arquivo, porque de dentro dos arquivos pessoais, onde a função simbólica de alguns documentos está mais presente, né? Nós não temos só os documentos que nascem a partir de espécies consagradas, né? Nós podemos encontrar elementos que são comuns a outras áreas que não são bem de arquivo. Então, nós temos uma interlocução muito próxima da área de museus, por exemplo, né? Acho que, da mesma forma que os museólogos buscam uma terminologia para designar mobiliário, por exemplo, louça, ou os bens e alfaias da igreja, em todas as áreas, né, para saber exatamente como é que se chama aquele objeto, como é que ele se chamou antes, e como é que as formas que ele foi assumindo ao longo do tempo, tudo isso é algo que também pode ser problema para nós, né? Isso que é problema para os museólogos, para aqueles que trabalham com cultura material, ou, enfim, tudo isso são problemas comuns que nós temos. Quer dizer, como nomear alguma coisa que nós não sabemos bem o que é, cuja função original não sabemos qual é. Podemos até imaginar a função que ele tem, a sobrefunção, né, a função que ele tem para quem o acumulou e guardou, né? A função original da qual vem o nome que ele ostenta, ou que ele deveria ostentar, ela se perde para nós, porque a função que nós conseguimos reconhecer nele é uma função que se atualizou pelo indivíduo que o acumulou. É claro que, para um museólogo, esse histórico da peça, né, ele vai ter uma importância muito grande, muito mais do que a funcionalidade teria para nós, talvez, né? A funcionalidade do objeto. Então, para nós, esse conceito que foi aqui levantado e exemplificado pelo professor Sérgio também encontra uma similaridade com o conceito que nos é assim fundamental e familiar, que é o da proveniência do documento. Quer dizer, tal seja essa proveniência, nós temos que conhecer o órgão acumulador desse documento. E esse documento tem que ser tratado de modo a continuar a refletir alguma dessas atividades deste órgão acumulador. Ou seja, se eu
organizo os arquivos, os documentos de Ruth Cardoso, eu tenho que esses documentos têm que continuar, né, a refletir as atividades dela, né? É o arquivo dela, é em relação a ela que esses documentos têm que ser organizados. Então, é a trajetória de vida, né, de alguém que se reflete, né, nos documentos. Os documentos têm que ser tratados de modo que essa relação entre a atividade do titular e o documento se faça de forma perfeita, ou a mais próxima possível. Portanto, muitas vezes, a razão pela qual o documento que nós temos em mãos está no arquivo, ela tem que ser buscada em relação ao titular do arquivo, né? A gênese, por isso que, em alguns momentos, a diplomática e a arquivística, elas se separam. Quer dizer, a gênese do documento é menos importante, em alguns momentos, do que as razões de acumulação. Quem acumulou e guardou o documento é que lhe deu a esse documento este estatuto, né, de algo capaz de representar uma de suas atividades, uma de suas ideias, uma de suas preferências, uma de suas paixões e outras características, né? A dificuldade nossa é sempre essa, até porque os documentos têm a propriedade de que nos falou o Mariano, né? E é uma propriedade dos textos escritos. Eu acho que sempre a nossa aproximação com a linguística foi muito interessante, porque essa força ilocutória que os documentos de arquivo têm, a ambiguidade é inimiga do documento de arquivo. Quer dizer, o documento ele tem que ostentar o que ele é, né? Ele se autorreferencia de preferência. O documento escrito tem essa propriedade, é essa propriedade que tem que ser mantida. Quando ela deixa de existir, porque o documento tem uma função simbólica, até no arquivo pessoal, ou mesmo no arquivo do Poder Judiciário, recolhe provas e depois perde a relação entre a prova recolhida e os autos de processo, esse documento não se perde como documento, quer dizer, aquela pedra ou aquela arma, aquela pedaço de qualquer coisa, deixa de ter qualquer significado também, né? Então, esta relação entre o documento e o produtor dele, o produtor no sentido de acumulador final, ela tem que ser muito bem resolvida. Quer dizer, então, o campo que nos interessa, o campo discursivo que nos interessa, é sempre relacionado com esse produtor, seja ele pessoa ou instituição, né? Embora esse campo ele se estenda para outras áreas de conhecimento, até porque, agora voltando a um conceito mais complexo, não pretendo que a gente discuta, mas o próprio conceito de documento de arquivo, quer dizer, os documentos de arquivo, eles têm uma natureza muito peculiar, né? Em alguns casos, e sobretudo nos arquivos pessoais, documentos que não nasceram para ser documentos viram documentos por força desta imposição, né, dessa atribuição de sentido que lhes dá o titular. Então, é a presença, que vai ser muito marcante em alguns casos, né, de objetos ou de peças cujo sentido para nós se perde. Quer dizer, qual é a relação daquilo com a história do titular, sem a sustentação da palavra escrita? Isso tudo... Por isso que nós também, em geral, a nossa tendência é rejeitar esses objetos. Eles não são da nossa área de interesse, não temos capacidade de absorvê-los como elementos capazes de representar ou de exprimir alguma atividade, alguma função, alguma preferência, alguma ideia do titular, no caso dos arquivos pessoais. Então, eu não sei se me escapou algum conceito, Joana, daquilo que nós levantamos. Quer dizer, acho que, quando a gente fala, então, de espécie, tipo, gênero, suporte, formato,
são coisas que, para nós, têm um sentido muito claro, e são nomes também que foram utilizados em outras áreas do conhecimento, não só nas que estão aqui representadas, mas é preciso que isso ficasse um pouco mais claro para nós, né? E não quer dizer também que nós tenhamos, como diz Heloísa aí nas suas reflexões finais, que a gente saia daqui com certezas e com um projeto de consolidação de uma terminologia universal, né, única para todos os casos. E eu acho que essa questão também, hoje, na parte da manhã, o Sérgio falava que o dicionário, ele corria o risco de engessar certas coisas ao colocar no dicionário, né? Então, eu acho que é um risco que nós corremos, né? Mas a gente sempre precisa expor a maneira como aquilo que nós estamos empregando foi utilizado, né, em qualquer trabalho que a gente faça. Por outro lado, esse exercício, né, de exposição, né, das nossas diferenças, das nossas áreas de atrito, né, dessas fronteiras tão difíceis de definir, é um exercício sempre salutar. Eu acho que nós não temos... nós temos alguns princípios dentro da área que são princípios frágeis do ponto de vista da sua argumentação, e eu vejo cada vez mais que certos elementos que são importantes para uma área, por exemplo, como a da comunicação ou a da linguística, né, em que o próprio uso do termo ele acaba por se colocar como um elemento também capaz de modificar o próprio termo, quer dizer, o uso ele modifica o sentido original da palavra ou do conceito. Eu me pergunto muito na área de arquivos, porque uma das questões básicas nossa é a manutenção desse sentido original, né? O documento de arquivo ele tem que ser preservado de acordo com essa função originária, né, que é a única que assegura a ele a longevidade para que ele essa potencialidade que ele vai ter para sempre, né, de ser utilizado das formas mais diversas, né, mantendo sempre da nossa parte de quem os trata, né, muito firmemente colocado esse princípio original. Hoje em dia, houve uma apropriação de um certo discurso que se considerou pós-moderno por parte dos arquivistas, de considerar que o uso de considerar, por exemplo, quer dizer, quais seriam as premissas dessa novidade dentro da área arquivística, né? O arquivista já imprime a sua subjetividade na organização. Então, houve uma apropriação, na minha opinião, totalmente assim, indevida, né, de um discurso que já está, de certo modo, envelhecido no campo das ciências humanas, mas que foi descoberto recentemente dentro da área de arquivo e, de certo modo, criou um deslumbramento em relação a determinadas posições. Então, além de o arquivista ser o sujeito que vai manipular os dados e organizá-los de acordo com a sua própria ideologia, a cada vez que esses documentos são utilizados, eles mudam o sentido original do documento. Quer dizer, então, existe toda uma teoria hoje mostrando que o arquivo é o espelho dos seus usuários, né, como se ele fosse sempre remodelado a cada uso que as pessoas farão dele. É muito bonito isso, né, quando expresso dentro de um período em que as nossas certezas todas, né, caem por terra. Acho que o professor Bruno Delmas nos deu um panorama um pouco até aterrorizador, de certo modo, em relação a essas mudanças todas. Daqui a pouco acho que nós não vamos ter mais arquivos, né? Não é que nós não vamos ter, sei lá, o que vai acontecer. Mas, enfim, tem certas... Então, o princípio que sempre norteou a área, que a sustentou como disciplina, foi o de se manter esta relação com o sentido original como a única maneira de
a única maneira de tratar esses documentos, quer dizer, esse documento tem que ser, para sempre, a representação da ação que lhe deu origem. É isso. Nada mais do que isso. Parece uma coisa tão simples, mas é a coisa mais importante que nós temos que fazer. Então, qualquer que seja o uso que se vai fazer do documento de arquivo, ele vai continuar, pelo tratamento que nós damos a ele, e o aspecto probatório que ele vai manter para sempre, é em relação a essa função originária. Ele pode ser até usado de 1000 maneiras. Então, um outro conceito que aparece na fala das pessoas é a relação da verdade das coisas, da subjetividade, da objetividade. O conceito que é apropriado para nós é o da autenticidade, que não é bem a verdade dos fatos, não existe não existe esse sentido dentro da autenticidade. A autenticidade é saber que aquele documento foi gerado em decorrência de uma determinada atividade. É isso, é manter este elo. Então, a forma pela qual, uma das formas mais importantes, uma das maneiras, né, no sentido de maneira, mais importantes de começar a fazer essa relação e para mantê-la, né, é nomeando os documentos, nomeando quer dizer, reconhecendo nele um modelo, uma espécie, e vinculando este modelo, essa espécie, esta fórmula. E a fórmula, muitas vezes, ela é discricionária, quer dizer, nós podemos ter um relatório que pode ter 1000 palavras diferentes, de acordo com até a própria personalidade de quem o escreve, mas ele nunca deixará de ser um correspondente de uma atividade, né? Por mais que ele tenha tido liberdade de se exprimir dentro do modelo. Então, chegamos a um outro aspecto, que é, bom, além deste da autenticidade como um elemento mais importante para nós, reconhecendo que ele não corresponde ao conceito de verdade, né? Há pouco o Mariano lembrava do Adam Schaff, quer dizer, toda aquela discussão, pode a história ser objetiva? Por que nós reescrevemos a história sem cessar? Quer dizer, porque nosso horizonte de verdade é quase que inalcançável, mas o da autenticidade não. A autenticidade, se o documento é falso ou verdadeiro, se ele corresponde à atividade, né, é muito fácil quer dizer, está dentro da nossa especialidade reconhecer e manter, né? E é um conceito importantíssimo para manter, inclusive, essa capacidade de uso que o documento de arquivo tem, que é inesgotável para o historiador, por exemplo. E aí chegamos também a uma questão que foi levantada pelo professor Sérgio, quando aí é o conceito de tipo, né, que ele mencionou. Quer dizer, o que é o tipo para a área? Ele menciona, por exemplo, o tipo, deixa eu ver aqui, narrativo, opinativo, etc. Quer dizer, nós teríamos também algum correspondente dentro da nossa área. Nós temos, por exemplo, a classificação dos atos administrativos, né, são atos de relação, atos de assentamento. Nós temos dispositivos, né, normativos ou dispositivos. Enfim, nós temos também algumas classificações dos documentos institucionais a partir de um critério que é muito mais ligado ao próprio direito administrativo, né, se vocês olharem os tratados. Eles têm uma importância para nós, não para que a gente identifique o documento, mas, muitas vezes, até para nos ajudar a ter uma compreensão mais larga e mais justa, talvez, do que seja documento de arquivo. Quer dizer, muitas vezes nós achamos que um documento narrativo ou discursivo e assinado por alguém, quer dizer, ele passa a ser um documento autoral, ele deixa de ser um documento formulário e repetitivo, porque ele teria as características do seu
signatário, né, muito mais evidentes ou marcantes, porque como se ele não pertencesse, né, por esse tipo, né, de acordo com a separação que eles fazem, e nós fazemos também, mas sem chamar de tipo, eles têm uma importância relativa, né, na hora da descrição documental ou na própria situação de arranjo, mas nada que compromete. Nós precisamos dizer que o documento é um ato normativo. Nós podemos nos referir, sabemos que existe uma família de atos normativos, e no âmbito da República nós temos a lei, o decreto, temos isso, quer dizer, a resolução, a portaria, quer dizer, nós podemos, conforme o governo, saber os atos, né, que normalizam a vida são desse estado, desse município, são esses, né, dentro dessa visão hierárquica. E que os atos de relação são praticamente todos, né, porque a administração se faz através de relações, então quase todos são atos relacionais. Então, essas categorias nos ajudam um pouco, né? O que importa para nós é muito mais definir espécies e tipos documentais. E, por último, eu só queria levantar uma questão que também eu já mencionei, mas que eu acho importante. Quer dizer, nós somos avessos a muitas novidades. Acho que procuramos aquilo que se mantém, aquilo que se registra e se mantém e que pode continuar estável. Acho que a Joana traçou um panorama muito adequado e perfeito aí do que nós temos hoje como problema, não para, quer dizer, para conservação e manutenção dessa função originária, né, imprimir estabilidade de sentido a documentos que, como é que chamam? É o que você chamou de, naquela classificação, os documentos que não são estáveis, né, os dinâmicos, quer dizer. Então, realmente é uma grande questão, né, porque vários profissionais estão ligados a isso. Quer dizer, eles são interessantes no âmbito da comunicação, fazer essas analogias entre o blog, o diário íntimo e tantas outras coisas, mas é o que vai ficar e se estabilizar, que é um pouco o nosso problema para nomear e ver, né, o que fazer. E até que ponto nós vamos nessa nomeação? Quer dizer, o que é dar nome aos documentos? É identificar espécies e tipos documentais, espécies, ou avançar ainda mais um pouco. Os exemplos que o professor Mariano nos deu são quase verbetes, não são a nomeação da espécie, né? É claro que, a partir a repetição dos tipos documentais dentro de rotinas administrativas ou rotinas sociais forma séries, né? A série, exatamente, um dos sentidos de série, o que a Heloísa Belotto defende, são documentos do mesmo tipo, é conjunto de documentos do mesmo tipo, é série para a Heloísa. Ela não é uma divisão qualquer, né? Ela se materializa na reunião de vários tipos documentais. É essa a definição que ela nos dá. Então, nós podemos perceber que nomear a série é nomear o tipo, né? No caso desse sentido muito específico que a Heloísa Belotto nos dá na sua obra. E vemos também, em outras tradições, né, em países, inclusive, que têm uma tradução mais que secular, né, de prática de arquivos e de formulação de conceitos e de cuidados com o seu patrimônio arquivístico, esta questão sendo quase que traduzida por um verbete, né? Então, não é só a nomeação da espécie e do tipo, mas é uma funcionalidade muito mais detalhada que aparece dentro dos exemplos que ele nos dá, né? Então, eu queria só pontuar, não sei se vocês teriam mais alguma coisa para falar, né, sobre, dentro desse confronto que foi feito aqui, né, nesses 2 dias. E
mas eu gostaria apenas de ter, de fato, de fazer essa né, com mais precisão, essa sistematização, né, de conceitos para que eles fiquem como um ponto de partida para as nossas discussões. Não quer dizer que nós tenhamos que sempre falar do ponto de vista arquivístico, né, mas temos que saber que, ao utilizar alguma coisa de outra área, nós estamos correndo alguns riscos, né, de um entendimento, às vezes, até equivocado, mas nós temos que ter firmeza daquilo que, para nós, né, são os conceitos mais relevantes. Né? Então, era mais ou menos isso que eu queria começar a colocar. Né? Então, eu acho como... Obrigado. Eu acho que como você me citou bastante, né, fez referência bastante às coisas, então eu me sinto no direito, desculpe os colegas, de me dirigir primeiro a comentar algumas coisas que você falou. Tá? Eu acho que a gente pode abrir uma discussão. É muito importante, é muito interessante essa tentativa sua, quer dizer, é uma especulação muito interessante de chegar e falar, bom, o que corresponde aqui, até que ponto um conceito, né, bate com o outro, se agora começa a pensar, se dentro da própria linguística, né, você tem as escolas e as tendências que entendem discurso de um jeito, ou entendem com o outro, um tipo uma coisa, né, e gênero é outra, gênero textual, gênero discursivo, é complicadíssimo essa questão. E você tem... Eu acho que é importante, eu sempre dizia isso, você também sempre diz, eu acho que todo mundo, nós somos acadêmicos, dizemos para os nossos alunos, quando orientamos em dissertações, em teses e tal, nós dizemos, seja coerente com a teoria que você está desenvolvendo, defina suas categorias, né, e a partir dessas categorias definidas você desenvolve. Se o outro tem outra concepção de X ou Y, não importa, importa que você está coerentemente da sua teoria. Então, eu vou perguntar, alguém aqui sabe o que é um marechal? Ou todo mundo sabe? Hoje todo mundo sabe qual é a concepção de marechal hoje, né? Então, o marechal, eu me lembro muito disso porque na época da ditadura militar a gente gostava de falar isso, né? Porque o que era o marechal? O marechal hoje é uma mais alta patente, vamos supor, militar. Mas o marechal, na época do Figueiredo, também dizia, porque o marechal, se você pegar o dicionário antigo, o marechal era o cavalariço, aquele que cuidava de cavalos na baia, vamos dizer assim. Né? Então, o sentido da palavra marechal perdeu-se totalmente lá. Né? Então, só para a gente fazer uma analogia, como é que... E outra coisa, sobre a pedra, né? Todos nós conhecemos da Bíblia, né? Conhecemos uma questão séria lá da mulher acusada de né? ter traído, etc., etc., e atira a primeira pedra, não é? Não é? Quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Não é? Me lembrou uma outra coisa. Se você pensar, acho que foi a revista Época, não, a Época não, foi a Isto É. Algum tempo atrás, quando saiu aquela discussão bastante forte sobre clonagem, lembra? Né? A revista, o jornalista colocou uma chamada na capa da Isto É, disse, não clonarás. Né? Ok? Ele não falou, é proibido clonar, não clones, não clonarás. Né? Então, é bastante importante a gente prestar atenção aí nesse discurso injuntivo, né, nesse discurso normativo, que vem dos mandamentos. Você tem toda uma história da humanidade presente ali, não tem? Você tem todo um conflito de discursos das várias instituições, das várias esferas sociais, das várias comunidades, estão presentes num enunciado desse, que não é uma mera frase de simplesmente ensinar que né, é um verbo usado no futuro do presente, com a negação, para indicar proibição. Não é isso, é muito mais do que isso. Né? Então, você tem uma série de discursos presentes ali que mudam exatamente
porque você tem toda a história da humanidade, a história a partir de Cristo, dos 10 mandamentos de Moisés, nessa escolha do não clonarás, que remete aos mandamentos, não matarás, etc., etc., né? Não furtarás e tal, não é? Então para nós, que somos linguistas, analistas do discurso, os conceitos têm uma outra, sabe, um outro aspecto. E quando você pensa em tipo, que eu falo em tipo normativo, que é o injuntivo, né, ele está nos jogos, nas regras de jogo. Né? Um documento, a bula do remédio, tudo aquilo que é uma instrução, mesmo nas provas, né, na escola, né, você tem nas provas, nas regras de comportamento social, etc., etc., ou nas regras, quais regras, tudo isso está aí. Né? Então vocês chamam de ato, né, ato normativo, documento, que contém esse tipo de coisa. Né? Certo? Então, realmente, não bate com o conceito de tipo para nós. Por quê? Porque, para nós, a questão do tipo está ligada a quais são os recursos linguístico-discursivos que eu, como escritor, ou que eu, como falante, escolho, né, igual o jornalista escolheu não matarás, e não foi não clonarás, não foi não clones, ou é proibido clonar. Né? Ele não usou é proibido clonar, mas não clonarás. Por quê? Porque você tem uma série de conflitos aí presentes, né, das instituições. Você tem um discurso moral, religioso, ético, científico, essa discussão toda, não é? Se a gente pensar bem, como que, por exemplo, na religião, por exemplo, né, se você parte do princípio que só Deus cria e agora vem a clonagem, é uma criação, você desmorona toda uma história religiosa muito séria aí. Né? Fora a questão moral, a questão ética, o discurso ético. Né, bom, clonar tudo bem, agora, clonar em que circunstâncias? A pesquisa científica tem que continuar? Tem. Então você tem discursos em conflito historicamente construídos. Só historicamente construídos. Então, essa é uma questão, para nós, veja bem, o nosso ponto de vista em relação a essa tipologização está ligada às produções dos textos e à leitura dos textos que você tem à sua disposição. Ok. Então, quando você fala em, por exemplo, a espécie, né, você classifica como um tipo de gênero textual, pode até a certo ponto ela pode bater ali. Né? Aí quando você fala assim, bom, em folha de pagamento, né? E aí falar que a folha é um artefato, a folha de pagamento tradicional era feita numa folha. Né? Hoje não é mais, né? Não é certo? Então, você tem o recurso eletrônico para isso, etc, etc, etc. Então, folha de pagamento realmente é um gênero textual, um tipo de gênero, né? Que você talvez chame de espécie, né? Não sei. Não, é um tipo documental. É um tipo documental. A palavra folha sozinha é um formato. Mas ela é isolada, mas... É um recorte padrão. Não é? Mas aí cartão de crédito, cartão disso, cartão daquilo, né? Então você tem também os cartões. Funcionalidade Aí você falou também, bom, aí tem uma questão da superestrutura que vocês têm É interessante, nós também temos essa superestrutura nos gêneros textuais. Você tem, por exemplo, você pega uma carta, você tem uma superestrutura. Um e-mail tem uma superestrutura semelhante à da carta. Então, por isso, mas há diferenças lá. No bilhete também tem uma... uma exposição tem uma superestrutura, ela tem mais ou menos algumas coisas que todos nós aqui fizemos uma exposição. O Bakhtin fala assim, se nós tivéssemos que aprender todas as estruturas de gêneros, ou todo gênero, a gente não falaria nunca. Os gêneros estão aí à disposição dos falantes, e se eu chego para você e falo assim, eu quero fazer uma entrevista com você, ou quero bater um papo com você, tá? Você sabe que a diferença entre ter entrevista e bate-papo, que é uma conversação, mas são situações diferentes, são formalidades diferentes, interações diferentes. O profissional que vai... uma entrevista exige um profissional que vai fazer perguntas, você como profissional da área, o tema escolhido. Na conversação não, bater um papo, a gente pode conversar, né, sobre N coisas aí, e mais informal, etc, etc. Então tem uma série de circunstâncias socio-interativas, socio-discursivas, etc, etc, que nos fazem, por exemplo, no tipo... Eu vou fazer uma exposição, né, eu tenho, durante toda a minha exposição, a escolha de certas, gramaticalmente falando, vamos dizer assim, conectores
certas conjunções, certas tal. Então, donc, portanto, né? E a gente vai, bom, vamos começar fazendo assim, depois a gente faz isso, depois a gente faz aquilo. Bem, então, portanto, vamos pegar primeiro, voltando lá, aí retomam coisas, a gente vai construindo a exposição com várias escolhas gramaticais discursivas, que são do discurso da exposição, que quando você vai contar e narrar, você vai usar mais verbos. Não é? Mais os verbos. Então, a narrativa é o tempo histórico presente, ou o tempo passado, geralmente, mas você pode trazer para o presente. Né? E é simplesmente aquela coisa da história, na escola você dizer assim, o tempo tal serve para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Não, vamos ver, né, em que discurso, onde, a origem, a procedência, até as escolhas discursivas são importantes. Talvez vocês possam pensar também um pouco nisso. Nas escolhas que estão presentes nos documentos, né? Não sei. Aí você fala assim, lembra do Chico Buarque? Agora eu era herói, tal. Aí você pergunta, mas e se era aí? O que é isso? Agora eu era? Né? Mas aí você remete ao quê? Era uma vez e tal. Toda aquela... O cowboy que vive naquele mundo, é o mundo da ficção, não é? Eu era um herói, que, né? Ali tinha, não sei o quê, mas ainda as outras três, etc. E meu cavalo só falava inglês, né? Então você tem toda uma ficção, não é? Uma ficção que remete às histórias ficcionais, as histórias da carochinha, as histórias que sempre era uma vez. Né? Il était une fois. Né? E assim vai. Então você tem, aí as nossas questões são um pouco diferentes, nesse sentido, nas escolhas, porque o tipo é o narrativo, o tipo argumentativo. Né? Na argumentação eu vou usar conjunções, né? Na narração eu vou usar geralmente conjunções temporais, quando, né, foi, o tempo do passado e tal. E quando eu vou construir um discurso opinativo, um discurso argumentativo, eu uso conjunções na área de conclusão, portanto, porém, adversativos, eu vou construindo, né, essas coisas assim. Aí, uma outra coisa interessante que eu queria falar com você seria o seguinte, quando você fala da pedra, né, daquele artefato, eu pensei um pouco na teoria do signo. Né? Talvez pudesse levar um pouquinho aí na área da linguística, um pouco do pessoal, pegar o pessoal que discute teoria do signo, da semiologia, né, da semiótica, sei lá, Peirce, daí para frente, pegar Saussure, pegar todos eles, e a diferença de signo e sinal, né? É interessante. A pedra, quando eu falei atira a primeira pedra, né? Tá certo? Existe um simbolismo aí, histórico também, não é? Que ficou até na expressão nossa, atira a primeira pedra. E essa pedra que foi atirada lá no Fernando Henrique Cardoso, tá? Ela é simbolicamente, né? ela é uma coisa de agredir alguém, não é? É agressão simbólica, política, ou de discordâncias, etc. Mas a pedra, tá? Em si, a pedra é a pedra. Né? O fogo é o fogo. Né? Mas quando você faz um fogo e tem uma fumaça, né? A fumaça ela existe por aí. Mas quando o índio fazia aquelas... Né? O sinal, que é um sinal de comunicação, etc. Então tem aquelas coisas todas. Não sei, coisa simbólica para conversar um pouquinho. Pensei um pouco nisso também. E o que mais? Tá, eu tipo, eu falei... você definiu série como conjunto de documentos, é do mesmo tipo, você falou. É do mesmo tipo ou da mesma espécie? Do mesmo tipo. E por que não da mesma espécie? Bom, eles naturalmente são da mesma espécie, sendo do mesmo tipo também. É quando alguma coisa... O tipo é mais que a espécie, é um pouco mais. É a espécie recheada. Responderam uma atividade. Acho que eu sei. Então, uma outra coisinha é o seguinte, quando você fala no gênero, uma última coisa que eu queria colocar, você fala que o gênero para vocês é a questão da linguagem predominante, né? Certo? Se ele é textual, é escrito, se é sonoro, se é iconográfico e tal, não é isso? Certo? Então, aí uma questão que a gente pode levantar para que vocês repensem. E hoje que nós temos essa linguagem, a multimodalidade, né? Da linguagem no mesmo documento. Então, a gente temos, né, multimeios, você tem a multissemiose, né, a multissemiótica aí que pode, quer dizer, aí você pode pensar em um outro, né, para não separar as linguagens que estão presentes no mesmo documento.
Então, são essas observações que eu queria levantar, tá? Em relação àquilo que você falou, tá bom? É uma coisa assim. Obrigado. Tá, então, vocês querem falar? Eu gostaria só de dizer que essas questões colocadas pelo professor Sérgio, elas não são alheias às reflexões que nós fazemos dentro da área, né? Quer dizer, em nenhum... a questão, por exemplo, da função simbólica que determinados documentos têm, quer dizer, é o que distancia um pouco a área dos arquivos das demais áreas, quer dizer, o documento que nasce, né, que nasce com como correlato de uma ação, né, o documento de arquivo propriamente dito, ele ele é um documento que procura não ter ambiguidade nenhuma, né, quer dizer, então a estrutura narrativa, a disposição das informações, ela é feita de modo a que esta ambiguidade desaparecesse. Quer dizer, para isso ele é a representação da ação e continua como prova da ação. Quer dizer, ele nasce com um aspecto probatório. Não quer dizer que um relatório de uma sindicância, que é um documento de arquivo, tanto quanto o recibo, que nós preenchemos a fórmula, ele tem uma estrutura narrativa, um relato de viagem, de uma fiscalização, enfim. Nós vamos ter esses tipos, né, para ele, né, de discursos, de composição, estudados dentro da nossa área, porque o que diferencia uma espécie de outra é justamente a distribuição desses elementos e, no caso dos documentos, aí, no outro extremo, que a gente vai encontrar em algumas situações muito específicas, o documento que não nasceu para representar nenhuma ação, mas que por alguma razão, elevado a essa condição, se é que isso é uma elevação, mas ele é guindado a uma condição que não é originária, ele só se sustenta como elemento documental se essas razões estiverem o tempo todo explícitas. No momento que nós rompemos esse laço, ele deixa de ter qualquer sentido. É como a fotografia, que todo mundo sempre achou que a fotografia era o retratinho do real, né? Que dispensava qualquer palavra, e ela é a coisa que mais se descontextualiza, e, portanto, a função documental, né, da fotografia se esvai rapidamente quando nós não temos esses outros elementos. Quer dizer, se a ambiguidade é um atributo e uma qualidade do ficcional, daí o fato de muitas obras terem atravessado os séculos com essa qualidade, não é aquilo que, no mundo dos arquivos, é exatamente o contrário, né? Embora... Ontem eu até lembrei dessas manifestações curiosas que nós temos, né? Não existe uma produção intelectual, né, que se possa considerar ficcional no campo, né, da arquivo, embora a gente possa ter o arquivo do escritor com todas as manifestações da sua obra representadas nos seus manuscritos, nas suas versões, na sua caderneta de campo e assim por diante, né? Mas esse documento, por excelência, ele leva em conta essa estrutura, né, de aquilo que, dentro da retórica, né, dos estudos antigos e clássicos da retórica, sempre interessou ao homem. Quer dizer, o que distingue um soneto de um égloga ou qualquer outra composição poética, né? Quer dizer, nós temos também isso, mas com a preocupação de reduzir essa ambiguidade. Por isso que alguns conceitos da sua área são fundamentais para nós, quer dizer, entender essa força, né, o documento, em 99% dos casos, ele é autorreferente, ele diz o que ele é. Então, nós não precisamos também ficar... Nós só temos que fazer isso quando esses vínculos desaparecem e o objeto tem nada escrito, né? Ele é só materialidade, artefato, alguma coisa assim. Mas essas funções simbólicas de atribuição de sentido documental a alguma coisa, elas aparecem muito nos arquivos. E aí nós temos alguns pontos em comum, né, também. Não, deixa eu parar. Agora, se alguém quer falar alguma coisa... Oui, je voudrais poursuivre ce qui vient d'être dit, en particulier vos dernières paroles, Anna Maria, sur justement le fait que les archivistes, je dis archivistes pour faire court,
comme nous recherchons la réalité du document, donc c'est la fonction qui apparaît comme étant la chose essentielle. Et très souvent, le nom même du document indique la fonction. Donc les choses sont simples. Et cela donc donne cette grande stabilité qui fait que, quelle que soit la forme ensuite que le document puisse prendre, il garde le même nom. Et donc, et ça c'est une chose importante, je dirais, pour l'avenir. Je parlais hier, vous savez, de ces documents qui ont la couleur bleue et que pour cela on appelle bleu. Alors, eh bien, le télégramme, on l'appelait les bleus, mais le télégramme a disparu, ou maintenant il a d'autres formes. Et on n'emploie plus cette expression. Les tirages de plans se faisaient avec le système diazoïque et données étaient bleues. Je ne sais plus si ça continue aujourd'hui et si ça va continuer longtemps. Donc il y aura certainement d'autres façons de parler. Et peut-être qu'on va continuer à appeler ça des bleus. Et tout à l'heure, où on parlait aussi à un autre moment de la carte, à l'origine, qu'est-ce que c'est la carte? C'est un type de papier qui a un certain poids. Nous utilisons le papier qui est à 80 grammes. Et la carte, c'est un papier qui a, je ne sais pas, 250 grammes ou quelque chose comme ça. Et comme il était plus épais et plus dur, on s'en servait pour faire des cartes à jouer, on s'en servait pour faire des cartes d'identité, on s'en servait pour faire des... voilà. Et donc, à l'origine, c'est la matière, c'est une matière, hein, et qui est devenue, et qui a caractérisé... Et aujourd'hui, on a donc des cartes d'identité qui sont en plastique, qui n'ont pas 80 grammes ou je ne sais pas, etc. Donc la fonction, c'est véritablement ce qui est stable à travers l'histoire et la forme, les usages que l'on peut trouver. Mais parfois aussi, il est nécessaire, et ça a été indiqué par exemple dans la feuille de paix, il est parfois nécessaire pour caractériser la fonction au moment où le document apparaît, d'associer, et par exemple dans la feuille de paix, on a indiqué à la fois... alors moi je me perds un peu dans le type et le genre parce que je n'ai pas toujours suivi très bien la traduction, mais donc où on associe les deux choses et parce que c'était la meilleure façon de l'identifier, mais ce n'est pas contradictoire. On peut avoir un objet qui peut être, je dirais, l'objet d'une action, qui peut être aussi le nom d'une action. Hein, donc, je dirais, on le trouve en dehors même des documents. Donc, simplement, une action peut être définie par son objet. Et de la même façon, on peut avoir des documents qui sont définis par leur forme, hein, alors que... voilà. Donc ça, c'était une première remarque. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais insisté sur le fait que même si les documents... Alors, je n'ai voulu terrifier personne. J'espère que je ne vous ai pas terrifié en vous parlant d'un fond. Vous voyez que je suis assez serein. Donc, c'est qu'on va avoir beaucoup de documents qui vont se trouver sous forme électronique, mais ils vont garder un nom et cette fonction va nous permettre de faire le lien dans la continuité. Et cette chose est importante aussi puisque une autre notion très importante pour nous, considérant les documents et les documents d'archives, ce sont des documents qui sont soit des documents authentiques, alors dans le sens juridique du terme, soit des documents qui sont authentiques par extension, si je puis dire, qui ont un caractère d'authenticité parce qu'ils sont produits dans des circonstances contraintes, fixées, formées, définies. Et alors, on peut aller plus loin parce que, et là je voulais savoir si on était bien d'accord, nous avons des documents, donc des documents d'archives par nature. Hein, ils le sont parce qu'ils sont créés suivant la définition, dans le cadre d'une action déterminée. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle des documents d'archives par destination. Hein, c'est Bottier qui avait introduit cette notion. Les documents d'archives, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par destination, ce sont des documents qui ne sont pas à l'origine des documents créés dans le cadre d'une action particulière, mais qui sont ensuite entrés dans le cadre de cette action. Et on peut prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est celui des pièces à conviction.
dans les procès, en particulier les procès criminels ou autres, dans le dossier, eh bien, vous avez les feuilles, les constatations, les déclarations, les témoins, etc. Et puis vous avez les pièces, vous avez le couteau qui a servi à assassiner, vous avez le fusil, vous avez le paquet de drogue, hein, pour reparler. Ce sont des pièces à conviction. Et donc là, ils deviennent, à l'origine, ce ne sont pas des documents d'archives et ils ne sont pas destinés à être conservés. Mais on voit bien qu'ils sont dans le dossier, ils sont une pièce du dossier, ils ont été saisis dans des circonstances qui les identifient dans l'action de la police. Et ils ont un caractère d'authenticité, un caractère de preuve, puisqu'ils sont apportés au procès comme preuve à charge ou à décharge de l'accusé. Donc nous avons aussi, je pense, mais il y a beaucoup d'autres domaines. Prenons je ne veux pas me limiter à la justice, mais prenons le domaine, par exemple, de la recherche scientifique. On parlait tout à l'heure des cailloux. Vous avez une pierre, c'est une pierre. Alors on peut la prendre, on peut la lancer, c'est une chose. Mais nous avons dans les collections scientifiques des pierres qui sont des documents d'archives. Ils ne sont pas des documents d'archives par nature. La pierre, bon, ce n'est pas un document. Mais lorsque, dans le cadre d'une expédition scientifique qui va dans une montagne de la cordillère des Andes, explorer la géologie avec des géologues qui vont prendre cet échantillon, qui vont dire prélever tel jour à tel endroit par telle personne, à telle altitude, dans tel sédiment, etc., eh bien, ils vont faire, par le fait même, ils vont associer, ils vont mettre cette pierre dans son contexte, ils vont, par leur action, lui donner un caractère d'authenticité et de preuve qui permettra, dans 50 ans ou plus, de travailler dessus, par exemple de l'utiliser. Et donc, c'est pour ça que j'avais dit que dans les extensions de la diplomatique, j'avais été personnellement conduit à inclure tous ces documents, qui n'est pas des documents par nature d'archives, c'était des documents, tous ces documents scientifiques sont des documents d'archives par destination, et donc que nous devons étudier et qui rentrent dans le champ à la fois de l'archivistique et de la diplomatique. Donc voilà quelques commentaires que je voulais faire. Et puis peut-être aussi une idée, mais je ne sais pas si ça correspondait bien à partie du débat, c'est que, je crois que j'y ai fait allusion, en France nous distinguons une archivistique, une diplomatique générale et une diplomatique spéciale. Et je ne sais pas si ce n'est pas finalement ce qui correspondrait à vos... enfin, j'ai pas toujours été très sûr de suivre la distinction que vous aviez, mais où dans la diplomatique générale, eh bien, on voit justement des types de documents, et dans la spéciale, eh bien, le cas où c'est un document d'archive dans un contexte, etc. Voilà quelques commentaires que je voulais faire. Voilà, merci. Alguém gostaria? Buenas tardes. Me ha encantado el resumen del seminario que ha hecho la profesora Ana María. Yo creo que en lo que es en la tradición ibérica archivística hay muchas similitudes. Incluso el concepto de especie documental que hemos visto, que ya recoge Schellenberg, que parece que hubiera una dicotomía, una separación entre tipo y especie, esa separación que se hace en Brasil, y la que hacemos nosotros los españoles de solo unirlo todo con la palabra tipo. Bueno, es una manera de hacer las cosas, pero para nosotros tipo es una carta de privilegio es un tipo y una carta de privilegio y confirmación es un tipo. Fíjense que hemos pasado de la especie de la carta y luego hemos ido distinguiendo en razón a la especificidad. Me encanta lo que ha dicho, que a los archiveros no nos gusta la ambigüedad. Queremos llamar a las cosas por su nombre, queremos definirlas, contextualizarlas, porque es nuestra fortaleza, porque entre otras cosas pensamos en el servicio que vamos a dar a los usuarios, y a los usuarios no hay que confundirlos. Si a los usuarios van a llegar por nuestras descripciones, lo que nosotros hemos identificado al documento, cómo lo hemos descrito, que al final es cómo lo hemos denominado, es el cordón umbilical que va a unir al usuario con el documento. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, una lista. Todos hemos ido al supermercado con una lista con la compra, ¿sí? Y hemos anotado lo que hay.
¿Y esa lista en qué se parece a un listado o una lista de calificación de alumnos como profesor universitario? El listado de calificación de alumnos da lugar a una serie, pero hemos visto como una especie documental, como podría ser lista, desarrollándola puede dar lugar a distintos tipos documentales y con ellos a series. En España es lo mismo, lista de alumno, lista de calificaciones, listas tributarias, pero necesitamos esos tres conceptos porque cuando es una lista de calificación de alumnos tiene un contenido concreto, un origen funcional concreto, un autor concreto. O sea, por eso intentamos huir de la ambigüedad. Pero yo siempre he dicho, y además eso me lo han dicho mis maestros, que la perfección es enemigo de lo bueno. A veces tenemos que buscar solo lo bueno y no intentar lo perfecto, porque si queremos lo perfecto es posible que no lo consigamos nunca. Hay un cuento del escritor argentino Borges que contaba que había una persona con muy buena memoria, de tal manera que para recordar lo que había hecho en un día necesitaba un día entero, ¿eh? Bueno, pues nosotros a lo mejor para describir y definir y denominar un documento tenemos que relativizar también el tiempo que vamos a dedicar a eso, porque tenemos muchos niños a los que atender, muchos enfermos a los que cuidar. Entonces, cuando ya hemos descubierto las enfermedades que tienen esos enfermos, genial, hemos visto la serie, pero habrá algunos con unas enfermedades atípicas que nos parezcan muy extrañas, que, bueno, pues tal vez habría que dejarlos como en cuarentena, dice, lo harán los que vengan, no la perfección, bueno, House y cosas así, pero, bueno, lo que me encantaría es que fueran ustedes los que preguntaran, por favor.